Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Estamos aqui recomeçando a live, né, gente? Eu fiz umas perguntas para vocês na semana passada, um questionário perguntando para vocês que dia que vocês preferiam que eu fizesse a live, qual era o tema que vocês gostariam mais de ouvir. Ó, a galera tá entrando. Oi, gente! E aí vocês escolheram a terça-feira de manhã, às 10 horas da manhã, né? E eu perguntei para vocês qual assunto vocês queriam saber mais, e o assunto que mais bombou foi introdução alimentar, né? E eu adoro falar esse tema para vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou falar sempre de introdução alimentar, até mesmo porque eu atendo muito bebê, né, para fazer introdução alimentar. Tem o programa Bem Me Nutre, que tem muitas alunas, então sempre tem assunto para falar sobre introdução alimentar, né? Só que eu também vou transitar com vocês sobre outros temas. Gente, eu recebi várias sugestões de temas relacionados à nutrição materna e infantil. Então eu vou falar sobre gestação, pré-concepção, vou falar sobre amamentação, vou falar sobre alimentação infantil, sobre lancheira saudável, né, sobre alimentação na adolescência. Então eu vou transitar sobre todos esses temas, tá? Mas eu vou sempre avisando vocês pra gente poder marcar horário e vocês ficarem animadas. Eu amo receber as sugestões de vocês. Gente, eu gosto dessa interação, tá? Eu quero que vocês me mandem um direct, falem aqui comigo sobre o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem saber, porque aí eu vou sentar, vou produzir o conteúdo e vou falar pra vocês, tá bom? Então, olha, essas lives vão voltar a acontecer nas terças-feiras de manhã. Agora eu vou fazer para vocês uma live por semana. Eu tava antes fazendo 3, né? Mas agora eu vou fazer uma. Porque, gente, a minha rotina é muito corrida e tava ficando muito puxado para mim fazer 3 lives por semana. Eu queria fazer mais, porque eu gosto mesmo de produzir conteúdo para vocês. Mas o problema é que eu preciso conciliar, né, essa live com consultório, com criança em casa, com assessoria com as meninas do programa Bem Me Nutre, o acompanhamento com os bebês. Então, assim, são muitas atividades, né? E eu preciso estudar também, né? E aí, pós-graduação que eu faço e outros cursos adicionais. Então, são muitas atividades juntas ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Decidi colocar uma live, mas que eu faça para vocês toda semana para continuar disseminando informação de qualidade, gente, porque a minha missão é essa. A minha missão é passar para vocês informação que vale a pena, que seja diferencial e que vocês utilizem e que realmente mude positivamente a vida de vocês, tá? Vamos lá. Então, ó, hoje o tema é suplementação para bebês, né? Como é que eu faço essa suplementação, Nutri? Quando que é importante? Qual suplemento é interessante? Qual nutriente você vai suplementar? Como que funciona? Já tô vendo aqui que tem algumas dúvidas, né? Quando dá, como dá a suplementação, né, Tayana? A Tayana tá dizendo aqui, tenho muita dúvida sobre a suplementação, quando dá, como dá, enfim. Então, gente, vamos lá. Eu selecionei hoje para vocês 4 suplementos, 4 nutrientes para a gente poder falar sobre eles. Existem outros suplementos, tá? Mas eu selecionei para vocês o que eu acho que é mais comum e que tem uma importância boa também, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar falando para vocês sobre a vitamina D. A vitamina D, gente, ela é uma vitamina extremamente importante, né? Ela atua em várias funções do nosso corpo e hoje a gente está vivendo uma epidemia de deficiência de vitamina D, tá? No mundo inteiro. Então, hoje as pessoas estão tomando cada vez menos sol, né? A gente tem ainda incidência de câncer pelos raios UVA e UVB. Então, se a gente não sai todo protegido e coberto e cheio de protetor solar para pegar um sol, a gente aumenta a chance de ter câncer. Então, é assim, um contrassenso. Ao mesmo tempo que a gente precisa tomar um pouco de sol sem proteção nenhuma, para que a gente consiga sintetizar a vitamina D no nosso corpo,
Se a gente pega sol demais, a gente aumenta a chance de ter câncer. Então, tem aumentado muito a deficiência de vitamina D na população geral. Sem contar que as pessoas têm diminuído o consumo de alimentos fonte, né? Ou têm consumido os alimentos fonte, só que não tem sido suficiente. E quais são os alimentos que a gente acha vitamina D? A gente acha vitamina D nas carnes, nos leites, nos queijos, no ovo, mas principalmente ovo caipira, não vale ser ovo de granja, porque tem menor quantidade de vitamina D, né? Então, a gente tem vivido essa realidade. Quando a mulher engravida, é muito importante que ela engravide com níveis adequados de vitamina D. E como que a gente sabe que esse nível de vitamina D está adequado ou não? A gente dosa no sangue. Então, a gente faz um exame de sangue e dosa para saber se a vitamina D está dentro dos parâmetros de normalidade, mas dentro dos parâmetros de normalidade aceitáveis, não só aqueles que aparecem ali no exame impresso, porque o laboratório tem um valor que ele indica que é bom ou ruim. Mas não falo dentro dos parâmetros de normalidade comparando com o valor do laboratório, tá, gente? Porque o laboratório utiliza parâmetros de avaliação de pessoas doentes. Então, ele pega a maioria das pessoas que foi lá, faz uma média, e aí dentro daquela média ele vai classificar o que seria bom ou ruim. Mas os estudos já mostram que existem valores maiores do que o exame indica de vitamina D. Tá? Que seria ideal. Então, a gente dosa, leva para a sua nutricionista materno-infantil, seu obstetra, né? A mulher que está grávida. E aí, você vai avaliar se você precisa suplementar. Normalmente, você precisa suplementar. Então, se você é uma gestante que vem com suplementação de vitamina D ao longo da gestação, na hora que o bebê nascer, possivelmente você tenha reserva de vitamina D para passar para o leite materno para oferecer para o bebê. Então, olha como é importante você ter vitamina D antes de engravidar. Por quê, gente? Porque quando você engravida, a vitamina D ajuda você a ter um curso saudável na gestação, ajuda você a prevenir parto prematuro, previne aborto. Então, fantástico ter vitamina D antes da gestação. Durante a gestação é importantíssimo. E no pós-gestação, na hora que você está amamentando, fundamental para você também passar essa vitamina D para o bebê. Então, antes da gente suplementar o bebê com vitamina D, o que a gente avalia? A gente avalia o estado nutricional da mãe, os níveis adequados de vitamina D para saber se a gente precisa suplementar a mãe e o bebê. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o que eles recomendam? A vitamina D é tão séria, gente, que eles recomendam que a gente suplemente vitamina D para o bebê a partir da primeira semana de vida. Olha isso! Então, a partir da primeira semana de vida, a Sociedade Brasileira de Pediatria determina que a vitamina D seja suplementada para o bebê, né? As doses vão ser discutidas com o seu pediatra e a sua nutricionista materno-infantil, tá? E qual é, gente, a importância da vitamina D, então, para o bebê? Eu fiz até a minha colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês. A vitamina D, gente, ela ajuda muito a absorver o cálcio da dieta, né? E o cálcio e essa vitamina D vai atuar muito na formação dos dentes, na formação dos ossos. Então, gente, vamos pensar, se a gente está fazendo um bebê e o bebê é feito de célula, e essa célula, o bebê é feito de órgãos, os órgãos são feitos de células e as células são feitas de nutrientes, a gente precisa ter nutriente suficiente para que esse bebê desenvolva suas funções com maestria. Então, a gente tem que ter a vitamina D para ele absorver mais o cálcio, para desenvolver dente, para desenvolver osso. Olha como isso é importante. A vitamina D, gente, aumenta na imunidade, aumenta a imunidade do bebê. Então, às vezes, o bebê tá ficando doentinho, tem irmãozinho mais velho, e o irmãozinho mais velho já tá na escola e traz a doença para casa e o bebê tá ficando muito doente. Uma das ações, uma das estratégias que a nutricionista materno-infantil tem para fazer com você é qual? É prescrever vitamina D, dosar vitamina D e prescrever se necessário, tá? Para poder aumentar a imunidade do bebê. Isso é muito legal. A vitamina D, gente, atua como pró-hormônio. Então, assim, para o bebê conseguir fabricar todos os hormônios que ele precisa, um combustível básico anterior é a vitamina D.
né? Então o bebê precisa crescer, precisa produzir GH, precisa produzir todos os outros hormônios, porque ele tá, lembra, gente, que o bebê, até os 2 anos de idade, ele tá vivendo os 1000 dias, que esses 1000 dias são necessários e fundamentais para o crescimento e desenvolvimento dele, são muito importantes, porque a gente tem uma janela de oportunidade. Então é um momento que não pode faltar nutriente, né? É um momento que não dá para negligenciar, é um momento que não dá para vacilar, porque a gente não vai ter uma segunda vez de ter os primeiros 1000 dias do bebê, né? É aquela etapa ali, então a gente tem que oferecer nutriente adequado. E a vitamina D também, ela atua como um fator preventivo de doenças, né? Então, por exemplo, o câncer, por exemplo, é uma doença que a gente consegue prevenir muito se a gente tem nutriente na quantidade suficiente. E a vitamina D, ela atua como preventivo de câncer também, né? Então, é um super nutriente, não dá para ficar sem. A vitamina D atua aumentando a produção, melhorando, não só aumentando, mas melhorando a produção de insulina. Então, olha que legal, a gente vai botar o pâncreas do bebê para produzir insulina numa quantidade suficiente, numa qualidade suficiente. A vitamina D ajuda no crescimento celular. Tudo que o bebê está fazendo, gente, nos primeiros 1000 dias de vida, nos primeiros 2 anos de vida, desde a barriga da mãe até os 2 anos de vida, é o quê? Crescendo. E no primeiro ano que o cérebro do bebê cresce 175%, gente, ele tá em desenvolvimento, tá tendo muito crescimento celular. Então a vitamina D vai o quê? Fazer parte desse processo. Então não dá pra gente negligenciar a vitamina D, pessoal. Vitamina D é fundamental, importantíssima. A carência da vitamina D, gente, ela faz o quê? Ela leva ao raquitismo. Né? Ai, Bruna, não tem mais raquitismo hoje no mundo. Gente, tem raquitismo hoje no mundo, né? E é uma doença que leva a deformidade óssea e a fraturas. Então, se não tem vitamina D na quantidade suficiente, a criança pode não atingir a altura geneticamente programada e o pico de massa óssea. Então, eu atendo aqui crianças no consultório que elas são crianças menores, ou elas não têm um desenvolvimento tão esperado, né? Elas são menores e quando a gente vai avaliar a vitamina D, nossa, a vitamina D lá embaixo. Então, assim, antes de suplementar também, a gente precisa avaliar tudo da criança. Se é uma criança que brinca no sol, ou se é uma criança que é cuidada só dentro do apartamento, com muita tela, é uma criança que vai para a creche ou vai para a escola e é um lugar fechado ou é um lugar aberto. Então, isso a gente tem que avaliar para poder decidir se há necessidade ou não há necessidade de suplementação. Normalmente, com 1 ano ou 2 anos, o bebê dosa a vitamina D no sangue. Né, o pediatra solicita, ou a nutricionista materno-infantil também pode solicitar para dosar para ver a real necessidade de suplementar ou não. Por isso, gente, que os pediatras sempre falam assim, o neném nasceu, fala para a mãe, ó, tem que dar banhozinho de sol no bebê, tem que passear com o bebê, ficar um pouquinho no sol, ele determina o tempo, com roupa é tanto tempo, sem roupa é tanto tempo. Por quê? Para poder sintetizar a vitamina D, tá certo? Então, gente, daqui a pouco eu vou ler as perguntas de vocês, tá bom? E aí a gente continua, eu vou responder algumas perguntas aqui no final. Já vi que tem um monte de gente aqui falando, ó, minha bebê toma vitamina D desde os 15 dias de vida, a pediatra passou e fala exatamente isso. Raíssa, olha que fantástico! Então a gente tá na mesma linha, né? Estamos falando na mesma linguagem. Adoro quando a gente vê pediatras muito preocupados com a nutrição funcional, sabe? Nossa, isso é muito bom. Agora vamos lá, pessoal. O segundo nutriente extremamente importante e que a gente precisa de suplementar, tá? Que normalmente a gente tem que suplementar, é o ferro. O ferro, ele é um mineral extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento do bebê, tá? Até 6 meses de vida, o bebê tem um estoque de ferro no corpo e ele mama na mãe. Né? A ideia é que ele mame na mãe. Então, se ele faz uma amamentação na mãe, é importante também que a mãe seja avaliada para ver o consumo de ferro dessa mãe e seja dosado um exame de sangue para ver
a quantidade de ferro dentro do sangue da mãe, para ver se ela precisa de uma suplementação ou não. Na maioria das vezes, ela precisa de suplementar. Mas isso é, gente, muito individual, tá bom? E a quantidade de suplementação que vai ser oferecida para ela, a quantidade de ferro, também é determinada pela nutricionista que vai acompanhar essa mãe e esse bebê, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, gente, ela recomenda que o ferro seja administrado para o bebê a partir do 4º mês. Antes a recomendação era que o bebê fosse suplementado a partir do 6º mês, mas pela maior necessidade, a sociedade reviu esse dado e disse que agora o ideal é que o bebê seja recomendado a suplementação com 4 meses. Só que isso vai depender de tudo que eu falei para vocês, do estado nutricional da mãe, se a mãe suplementa ou não, se o bebê mama no peito, se o bebê mama fórmula, né? A fórmula também tem ferro, então tem que avaliar tudo. E a partir do 6º mês, gente, além do bebê precisar consumir ferro, tanto por via suplementar, é a hora que ele precisa comer também, né? Ele começa a introdução alimentar. E ele também precisa começar a introdução alimentar para consumir mais ferro também, vindo da alimentação, né? Então, por isso que, olha como tudo é fantástico. Ele começa a introdução alimentar não só pela demanda de necessidade energética e calórica, né? Energética e calórica é a mesma coisa, mas ele precisa de nutriente. Então, ele precisa de um aporte maior. E muitas vezes os nenéns precisam ser suplementados com ferro. Muitos pediatras já introduzem ferro a partir do 6º mês de idade, tá? E aí, por quê? Os bebês vão acabando com aquele estoque de ferro e aí eles fazem uma anemia, gente. Então, a gente precisa suplementar o bebê. A carência, gente, de ferro no corpinho do bebê, ele gera anemia, danos no sistema nervoso central, afeta as funções de memória, né? A gente não quer isso. Imagina, se o seu bebê tá crescendo, o pico de crescimento dele, a gente vai proporcionar um déficit de memória? Não. A gente vai proporcionar danos no sistema nervoso central? Imagina. Então, a gente vai realmente suplementar, né? É importante, pessoal, que quando a gente ofereça o ferro para o bebê, a gente vai oferecer o ferro junto com o alimento fonte de vitamina C. Então, o ferro normalmente ele é prescrito do 6º mês de vida até 2 anos de idade. Assim como a vitamina D também, ela é prescrita de 1 semana de vida até 2 anos de idade, tá? E aí o ferro ele é prescrito até 2 anos de idade. E a gente tem que consumir o ferro junto com uma fonte de vitamina C. Não é que a gente tem que consumir, mas o ideal seria que a gente consumisse para a gente aumentar a absorção desse ferro. O que a vitamina C faz então? Aumenta a absorção do ferro. Então, por exemplo, eu vou dar uma frutinha para o meu bebê no meio da manhã, no meio da tarde, ele já está na introdução alimentar. Dá o ferro nesse momento, porque tem vitamina C, se for uma fruta rica em vitamina C, um mamão, uma manga, a gente pode dar o ferro. Vamos pensar, ou junto com uma pós-refeição principal ou junto com uma refeição principal. Tem um tomate, que é fonte de vitamina C, vai aumentar a absorção do ferro do feijão, do ferro da carne e do ferro suplementar, né? Agora a gente deve oferecer o ferro para o bebê longe das refeições que contenham o leite complementar. Então, se o bebê ele mama leite complementar, o leite complementar é rico em cálcio e esse cálcio diminui a absorção desse ferro. Então, o bebê que mama fórmula deve consumir o ferro longe da oferta da fórmula, tá? O mesmo não acontece com o leite materno, tá? O leite materno, quando você consome o ferro suplementar e dá o peito para o bebê mamar, a gente não tem essa interação prejudicada, porque o leite materno tem uma proteína chamada lactoferrina, que a lactoferrina tem várias funções, mas uma delas é aumentar a absorção do ferro, tá bom? Olha como o corpo é fantástico, adoro isso, gente. Então, deixa eu ver o que eu anotei mais do ferro aqui pra vocês. Longe do leite complementar. A gente avalia a suplementação da mãe para decidir o início da introdução do ferro para o bebê, se é com 4 meses ou com 6 meses, como foi a gestação, enfim. Gente, então, até agora eu falei para vocês da vitamina D, que é fundamental e importante, mas é preciso ser avaliada se há necessidade de suplementar o bebê, como é que tá a suplementação da mãe. Aí,
falei para você agora da necessidade do ferro, né? Agora vamos para o terceiro nutriente que é fundamental, é muito importante, é o ômega 3. Então, olha os benefícios do ômega 3 para o bebê. Ele melhora o sono do bebê. Gente, olha que legal isso. Né? Eu vejo várias mães com dificuldade para colocar o bebê para dormir, para ensinar o bebê a dormir, ensinar que dia é dia, que noite é noite, que à noite ele dorme, que de dia ele acorda. Né? Então, o ômega 3, ele vai melhorar a qualidade do sono do seu bebê. Né? Não estou dizendo para vocês que ele é uma paulada na cabeça e acabou, o bebê vai dormir a noite inteira. Não. Mas ele é um nutriente que ajuda a melhorar a qualidade do sono do bebê. Ele reduz riscos de alergias alimentares. Então, olha a importância da mulher que quer engravidar já tomar ômega 3 para ter ômega 3 suficiente no corpinho dela, para na hora que ela formar o bebê vai usar esse ômega 3. Na hora que o bebê nascer, a mulher vai continuar suplementando para passar ômega 3 pelo leite materno, para o bebê ter todos esses benefícios aqui, né? E o bebê vai começar a fazer a suplementação de ômega 3 a partir de 1 ano de idade. Tem condutas que falam a partir de 2 anos de idade, então depende muito. Se é um bebê que toma fórmula, normalmente nas fórmulas, já tem várias fórmulas que tem uma composição muito boa e que tem ômega 3 na fórmula, né? Então isso é preciso ser avaliado também para decidir quando que o bebê vai iniciar o consumo de ômega 3. Então o ômega 3, gente, ele melhora o QI do bebê. Então, olha, você vai incentivar, é um nutriente que vai ajudar o seu bebê a ficar mais inteligente. Isso faz diferença ou não? O que vocês acham? Gente, eu acho que faz muita diferença. É um estímulo certo, é um nutriente certo que você vai oferecer para o seu bebê, né? Melhora níveis de colesterol no sangue. Então, quando eu falo melhora níveis de colesterol no sangue, eu estou dizendo o que para você? Vai aumentar colesterol, vai ajudar a controlar nível de colesterol total e melhorando as frações, aumentar HDL, diminuir LDL, então é um protetor cardiovascular. Então é fantástico, tá? O leite materno, gente, ele tem ômega 3 desde que a mãe suplemente, desde que a mãe consuma alimentos fontes também de ômega 3. Tá? Então a gente acha ômega 3 onde? A gente tem ômega 3 nos peixes, a gente tem ômega 3 na linhaça, a gente tem ômega 3 na chia. Então eu gosto sempre de consumir essas sementes, né? Boto no arroz, boto no feijão, boto em cima da fruta, os meninos comem também, porque é mais uma fonte de ômega 3 na dieta, né? É muito legal. Então, como que a gente vai escolher ômega 3? Né? O ômega 3, gente, a gente vai escolher um que não tenha metal pesado dentro da composição, né? Sempre que a gente for comprar algum suplemento, isso aqui é muito importante. Isso vale para vitamina D, isso vale para o ferro, isso vale para o ômega 3, para o probiótico, vale para todos os suplementos que eu tô falando para vocês e qualquer outro. Você vai ter que escolher o suplemento que não tenha na sua composição mais xenobióticos, mais disruptores endócrinos. Então, o que é isso? Tem suplementos que tem parabenos, que tem metais pesados, tem suplementos que tem sacarose, que é mais açúcar, tem xarope, tem glicose, tem frutose. Então, esses suplementos você vai descartar. Então, o suplemento tem diferença de fabricante. É importante que você analise qual suplemento você vai escolher junto com a sua nutricionista materno-infantil, tá bom? Porque aí você pode escolher um que seja de melhor qualidade, que não tenha tantas tranqueiras assim, tá? E o ômega 3, é interessante que ele não tenha metais pesados, que ele seja de frasco escuro, que ele não tenha sacarose, que ele não tenha corante. E mais importante do ômega 3 é que ele tem uma maior quantidade de DHA do que de EPA. Tá? E isso é fundamental para melhorar raciocínio, concentração do bebê, aumentar a inteligência. É muito importante isso, tá? Uma coisa que eu falei para vocês, que eu esqueci de falar para vocês sobre a vitamina D, é o seguinte. Gente, a vitamina D, existe ela, para o bebê a gente vai oferecer na forma líquida, que tem uma absorção muito boa, né? E o veículo da vitamina D, normalmente encontrado, ele é com veículo de óleo de amendoim. Só que o óleo de amendoim, ele é potencialmente alergênico, então não é recomendado para os bebês.
Então, na escolha da vitamina D, além da gente escolher uma vitamina D que não tenha parabenos, não tenha sacarose, não tenha nada desses corantes artificiais, a gente vai escolher uma vitamina D que o veículo dela seja óleo de coco ou TCM, para a gente evitar alergias alimentares, tá bom? Só um parêntese aqui que eu deixei de falar para vocês sobre isso na vitamina D, tá? Então agora, gente, deixa eu falar para vocês sobre o probiótico, né? Tô emendando um assunto no outro aqui, né? Então deixa eu dar uma recapitulada aqui para tem gente chegando agora. Ó, gente, então eu falei para vocês sobre alguns nutrientes que são fundamentais na suplementação dos bebês e das crianças, né? Então, eu falei para vocês da vitamina D, do ferro, do ômega 3 e agora eu vou falar para vocês sobre o probiótico, tá? Probióticos é um pool de micro-organismos vivos que a gente oferece para o bebê. E esse probiótico ajuda a melhorar a motilidade do intestino. Então, ele aumenta a produção de bactérias benéficas, de bactérias boas, diminui a produção de bactérias ruins e melhora o fluxo intestinal. Então, esse probiótico, ele pode ser utilizado pela mãe. É muito importante que ele seja utilizado ainda assim, ó, na pré-concepção, antes de engravidar, para a gente ter um intestino saudável, para que a gente, na hora de fazer o bebê, né, na hora de oferecer nutrientes para o bebê, que a gente ofereça nutrientes para que o bebê produza um intestino mais saudável. E aí, na hora que o bebê nasce, a mãe continua suplementando o probiótico, ele vai tomar o probiótico através do leite materno. Fantástico essa estratégia, tá? Mas o bebê também pode ser suplementado com probiótico nos primeiros dias de vida. Então, se é um bebê que está tendo muitos gases, muito desconforto, o pediatra pode prescrever, ou a nutricionista materno-infantil pode prescrever o probiótico para o neném começar a utilizar. Na hora que a gente começa a introdução alimentar e o bebê tá ali com 6 meses, ele começa a tomar ferro e começa a comer, são duas coisas muito diferentes para ele, gente. Então, olha só, ele começou com uma alimentação sólida, que ele não estava acostumado. Antes ele tomava só o leitinho materno, que era líquido, tinha uma absorção muito rápida. Agora ele vem para um alimento sólido que vai formar o bolo fecal e ele vai ter que botar o intestino dele para poder trabalhar, todo o aparelho digestivo para poder trabalhar. Então é um trabalho a mais que o intestino não estava acostumado a fazer, que agora ele vai ter que aprender a fazer. E ele começa a tomar o ferro. Um dos efeitos colaterais do ferro pode ser a constipação. Então, ele prende um pouco mais o intestino. Então, é super comum o bebê ali com 6 meses, 7 meses, apresentar constipação, intestino preso, ele sente dor, ele fica alguns dias sem fazer cocô, na hora que ele faz cocô, ele chora. Então, o que a gente faz? Nesse caso, ele precisa tomar o ferro. Então, nesse caso, a gente tem que aumentar a oferta de água, oferecer alimentos mais laxativos, diminuir aqueles constipantes. Então, a gente pode oferecer mais um mamão, a manga, o abacate, mais água, uma laranja-lima, né? E aí, a gente pode fazer uma papinha de ameixa, oferecer uma ameixa bem madurinha, fazer uma água de ameixa. E a gente também pode oferecer o probiótico. Tá? É uma estratégia nutricional para melhorar o fluxo intestinal do bebê quando ele tem essa constipação. E ele pode ter essa constipação, gente, ali por volta do 6º mês, do 7º, do 8º e por aí vai. Então, é uma estratégia para ser analisada o consumo de probióticos. Existem outras estratégias que você pode avaliar para a constipação também, aquela que vai ficando mais séria, mais importante, né? Deixa eu ver o que eu ia falar para vocês aqui. Você pode utilizar o kefir como sugestão de probiótico. Você pode mandar manipular o seu probiótico. A nutricionista materno-infantil ou pediátrica podem mandar manipular o probiótico em sachê ou forma líquida, mas você também tem as formas naturais. Então, você pode utilizar o kefir. Tem o kefir de leite, tem o kefir de água. O kefir de leite você pode oferecer para o seu bebê a partir de 1 ano de idade. E é excelente, pode fazer parte da alimentação de todo mundo da casa, tá? Ele é um alimento, então você pode, o pai pode comer, a mãe pode comer, a criança pode comer a partir de 1 ano de idade, porque ele tem derivados do leite, tá? Ele é feito à base de leite.
E o kefir de água? O kefir de água também é uma opção de kefir, cheio de micro-organismos vivos que vão modular a microbiota intestinal. Então, você pode começar a oferecer para o bebê a partir de 2 anos de idade, porque o kefir de água, ele é feito com açúcar mascavo, tá? Então, açúcar a gente só oferece para o bebê a partir de 2 anos de idade, né? O kefir, na hora que você vai produzir o kefir, ele vai comer o açúcar, né? Mas sempre fica um pouquinho de resíduo ali, então kefir de água para o bebê a partir de 2 anos. Tem um outro probiótico maravilhoso que é o kombucha, ou kombucha, né? Eu nunca sei como falar direito, mas o kombucha ele é um probiótico feito à base de chás estimulantes, como chá verde, chá preto, e ele também tem açúcar na composição. Então, não é recomendado para criança, porque vai deixar a criança muito agitada, né? Então, a gente pode deixar o kombucha para os adultos consumirem e oferecer para criança acima de 1 ano o kefir de leite, acima de 2 anos o kefir de água, e a partir da hora que nasce, ali com uns 20 dias, ele pode consumir um probiótico de forma líquida, prescrita pela nutricionista ou pelo pediatra, tá certo? Eu esqueci de falar alguma coisa? Não? Gente, então deixa eu responder aqui algumas perguntas para vocês, que eu já falei demais, né? Vamos lá. Aqui. A Vanessa tá dizendo aqui pra mim, Bruna, bebê de 7 meses, ainda tem em casa Coli Kids e ele está bem constipado. Já está na introdução alimentar com suplementação de ferro. Posso dar esse Coli Kids? Vanessa, olha só, assim online, eu não posso te prescrever um suplemento para o seu bebê, nem dizer para você se pode ou não pode, porque eu não conheço a história do seu bebê, né? Prescrição de probiótico não é tão simples assim, porque existem várias cepas de micro-organismos diferentes e necessidades diferentes. Então, assim, é interessante que você procure um profissional para acompanhar o seu bebê direitinho, para saber a história clínica do seu bebê, como foi a sua gestação, o seu parto, a amamentação, se teve amamentação mista, ou se foi leite materno ou fórmula, né, para poder aí decidir qual seria o melhor probiótico para oferecer para o seu bebê, entendeu? Às vezes você precisa mudar a estratégia nutricional e aí depois entrar com probiótico, então precisa, assim, não é uma coisa que eu falo pra você beba água, entendeu? Eu tô te prescrevendo um probiótico, são lactobacilos vivos, são micro-organismos vivos, não só lactobacilos, tem outras cepas também. Então, é um pouquinho mais sério, tá? Mas se você procurar um profissional para acompanhar o seu bebê de perto, pode trazer ele aqui pra mim também que eu cuido, tá? Mas você pode procurar uma nutricionista materna infantil que ela vai te ajudar muito. Deixa eu ver aqui, outra pergunta, gente. A mãe, onde acha o TCM para a mãe que ainda amamenta? Vanessa, você pode achar o TCM, eu compro em loja de produto natural. Você pode comprar pela internet ou na loja de produto natural da sua cidade. O TCM você encontra líquido, em cápsula ou em pó. Eu gosto da forma líquida porque tem menos misturas ali dentro, ele é mais puro, tá? Então eu gosto mais da forma líquida. Mas você acha em lojinha de produto natural, tá bom? Minha bebê foi prematura, toma ferro desde 30 dias de vida. Lígia, olha só, isso aí é uma conduta que você precisa avaliar com o seu pediatra, né? Não sei se foi uma pergunta, mas assim, é interessante que você avalie com o seu pediatra, porque às vezes você pode suplementar, eu não sei quanto tempo ela tem agora, você pode suplementar você mesma, seu pediatra, a sua nutricionista suplementa você, para através do leite materno passar esse ferro para ela, né? Mas depende da idade dela agora também, tá bom? E o TCM, devemos suplementar e quando é o momento certo? Então, o TCM você pode suplementar você mesma quando você estiver amamentando, né? Então, assim, na gestação você pode suplementar, na amamentação você pode suplementar você, porque é uma energia de forma de gordura, então vai melhorar a qualidade do seu leite, vai te dar mais energia de disposição, vai aumentar a produção de leite. Então, é mais energia vindo da gordura, não só vindo do carboidrato como a gente pensa, assim, eu preciso comer mais para aumentar o leite. O primeiro nutriente que vem na cabeça é o carboidrato. Os primeiros alimentos que a gente pensa é o quê? Eu vou comer mais arroz, mais pão, mais macarrão, e é o que tem mais disponibilidade, né? Então, quando a gente pensa em aumentar a produção do leite da mãe, a gente oferece um TCM também para aumentar a fonte de gordura. Para criança, a gente pode oferecer TCM
lá na minha casa eu ofereço para os meus filhos a partir de 2 anos de idade, né? Então eles tomam todo dia de manhã uma colherzinha para ir para a escola, melhorar a concentração, o raciocínio. É uma fonte de energia, é uma fonte de gordura que eu ofereço para eles, não é carboidrato, tá? Então, para ir para a escola eu também ofereço isso para melhorar o raciocínio. Porque o que a gente pensa, gente, quando o bebê vai para a escola? Às vezes a gente de manhã dá de café da manhã o quê? Leite com achocolatado para ele ir para a escola. E o achocolatado tem o quê? Açúcar, só açúcar. Vai dar uma hiperglicemia no bebê, logo dá uma hipoglicemia e ele começa a ter déficit de atenção, fica mais lento, não consegue se desenvolver na medida certa, aprender na medida certa. Então, em vez da gente dar mais açúcar e mais carboidrato, a gente também pode oferecer uma fonte de gordura. Então, os meus meninos comem também, eles não tomam só TCM, né? Mas de manhã eles tomam TCM e lancham na escola. Eles tomam leitinho de manhã, tomam TCM e vão para a escola para poder... E lancham lá o carboidrato, a fruta, o suquinho. Depois vai ter para vocês, eu tô preparando um e-book de lancheira saudável. E aí, tomara que vocês gostem, né? Que aí, várias receitas para vocês montarem a lancheira do neném de vocês, né? Muito legal. Então, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Sou estudante de nutrição, aprendi muita coisa com você. Legal, Bia, que legal. Fico feliz que você está aproveitando o conteúdo. Vamos ver mais uma. Minha PED só passou com 3 meses para minha bebê. Ela tá abaixo do tamanho. Solimar, o que a pediatra passou para você? Que agora eu já não sei mais. Se foi vitamina D, ferro, ômega 3, probiótico, né? Não sei. Gente, então é isso que eu tenho para falar para vocês. Hoje foi o tema sobre suplementação para bebês. Escolhi 4 tipos de suplementação, tá bom? Mas eu aceito sugestões. Depois vocês podem mandar um direct para mim sobre o que vocês querem saber mais para eu poder produzir o conteúdo para a próxima live. Então a gente vai ter a próxima live semana que vem, na terça-feira, às 10 horas da manhã. Tá bom? Beijos da Nutri!